Bom dia, querido irmão. Bom dia, você, amigo, que está acompanhando o nosso estudo pelo grupo, pelo canal do YouTube. Você já sabe, é pelo endereço Pela Palavra, Pastor Daniel Souza. Não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para você saber quando a gente está postando o próximo vídeo. O tema de hoje é o tema 20 do Ouvindo a Voz de Deus, dízimo. E é um dos temas polêmicos aí, algumas pessoas acreditam, outras não acreditam, mas o que a Bíblia fala sobre os dízimos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra mais uma vez. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que eu gostaria de ler para os irmãos está aqui em 1 de João, capítulo 4, verso 9. A pergunta é: como Deus manifesta o seu amor por nós? Capítulo 4, verso 9, diz assim, ó: nisto se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, a melhor demonstração de amor de Deus por cada um de nós, seres humanos, foi entregando o seu Filho na cruz do Calvário. E o que Deus faz por seus filhos? O que Deus faz por seus filhos? Deuteronômio capítulo 8 e o verso 17 e 18. Deuteronômio capítulo 8, verso 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Quem é que te dá força? Quem é que te dá capacidade? Quem é que te dá energia para você conseguir os seus recursos? É o próprio Deus. Olha que diz aqui Salmos 24, verso 1. Esse salmo é fantástico. Olha o que ele diz aqui no seu verso número 1. Você deve conhecer esse texto. Ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele é, o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. De quem é o mundo? De Deus. E quem está no mundo? De quem é? De Deus. E você, de quem é? De Deus. Tudo pertence a Deus. E o que nós somos? Somos mordomos do Senhor, somos servos do Senhor, somos empregados do Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo para Ele. Agora, o que diz Levíticos capítulo 27? Levíticos capítulo 27. Diz assim, ó, capítulo 27 e o verso 30. Levíticos 27, 30, diz assim a palavra do Senhor. Levíticos capítulo 27, verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. O que Deus está dizendo aqui? O dízimo é do Senhor. São santos, pertence ao Senhor. Para quem era o dízimo? Qual o destino dos dízimos? Aqui é importante, veja. Números capítulo 18. Números capítulo 18 e o verso 21. 18 e 21. Diz assim: aos filhos de Levi dai todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Olha que interessante, irmãos. Veja, os levitas, eles foram separados por Deus para fazer o serviço para Deus, na tenda da congregação, na casa de Deus, no santuário de Deus. Dedicação exclusiva, 24 horas ao serviço do Senhor. Como eles não receberam herança e eles tinham que se dedicar 24 horas ao trabalho da casa do Senhor, então todas as outras tribos tinham que trazer uma parte, 10% da sua renda, para dar aos levitas, para sustentar os levitas. Hoje acontece a mesma coisa, pelo menos dentro da igreja adventista. Pastores da igreja adventista que têm trabalhos exclusivos,
serviço exclusivo para a igreja, não tem outra fonte de renda, vivem do dízimo da igreja. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 14. 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 14. Esse texto é bem interessante. Olha o que diz aqui, capítulo 9, verso 14, diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Os que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Ou seja, o pastor, ele vive para pregar o evangelho. Então ele vive do evangelho. Por isso que tem os dízimos. É por isso que há essa necessidade dos dízimos. Além de pagar o salário dos pastores, qual é outra função do dízimo? Está aqui em Malaquias capítulo 3 e o verso 10. Diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, além de ser para pagamento dos pastores, dos que vivem do dízimo, também para manutenção da casa do tesouro, né? E aqui é no sentido da pregação do evangelho. Tudo que é para pregação do evangelho também serve para, também é utilizado. Agora, o que Deus diz daqueles que não devolvem o dízimo? Olha o que diz aqui em Malaquias 3:8: roubará o homem a Deus? Todavia vos tem me roubado, e dizeis: em quem temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Olha que interessante, né? Deus está dizendo aqui, quando você não devolve o dízimo, quando você não leva o dízimo para a casa do tesouro, Deus está dizendo: você está roubando a Deus. Tá? Você está roubando a Deus. É um texto bem interessante. Existe um outro texto também que eu queria compartilhar com vocês, que está aqui em Ageu capítulo 1 e o verso 6. Ageu capítulo 1 e o verso 6 diz assim, ó: tendes semeado muito e recolhido pouco. Semeais, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe e pô-lo no sectel furado. Ou seja, aquele que recebe, aquele que deveria devolver o dízimo ao Senhor, mas não devolve, o Senhor diz: a maldição, né? Deus retém as bênçãos e a maldição cai sobre cada um. Quais são as promessas de Deus para aqueles que são fiéis? Diz assim, capítulo 3 e o verso 11 e 12. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, da vossa vide. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma promessa para todos aqueles que decidem ser fiel ao Senhor. E por último, nós queremos ler aqui mais dois textos, que é o que é que Deus espera de nós. Primeiro está aqui em 2 Coríntios capítulo 9. O que é que Deus espera de nós em relação a esse tema? Primeiro está em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, que diz: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não por tristeza, mas nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, com relação às ofertas, né? Aqui é com relação às ofertas. E Atos 17 e o verso 30, Atos 17, 30, diz assim: ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância. Agora, porém, notificado os homens que todos, em toda parte, se arrependam. É um chamado de Deus e eu gostaria de fazer aqui o nosso compromisso de fé. O primeiro é: você reconhece que Deus é o Criador, mantenedor, doador de toda a vida, de todo ser humano, que Ele é dono de tudo?
Segundo, você quer ajudar na pregação do Evangelho sendo fiel nos dízimos e também nas ofertas? E por último, você está disposto, decidido a devolver o dízimo de tudo que o Senhor te deu? Você quer ser fiel? Esta é a pergunta que o Senhor te faz nesta manhã. Pense nisso, que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem deste dia e que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Te dê um bom dia. Até o próximo estudo.